aquela coisa espartana, aquela coisa, né, totalmente fora de propósito. Mas nós vamos falar hoje, né, dentro das regiões brasileiras, vamos falar sobre a região Nordeste, que na realidade nós classificamos, né, como alguns colocam, os 4 Nordestes. Daqui a pouco nós veremos cada Nordeste desse. Então agora vamos fazer apenas uma pequena introdução, né, à situação, para que você saiba as situações do Nordeste. A região Nordeste, muitas vezes com o epíteto, o adjetivo de região problema. Muitas vezes em sala de aula eu questionei muito isso, né? Essa questão da região problema do Nordeste, quando se coloca pelas desigualdades sociais, pela questão dos índices de infraestrutura, de analfabetismo. Por que eu questiono às vezes muito isso? Porque por trás dessa situação de região problema, encontra-se dentro do processo histórico de formação do Nordeste a concentração na mão de oligarquias poderosas e que se locupletaram durante séculos com a região Nordeste. Nós vamos explicar depois a questão da indústria da seca, indústria essa que não tem nada a ver com indústria no sertão, cuidado com isso em provas. Então nós vamos colocar para vocês aí de uma forma tranquila e calma todo esse processo. Então nós vamos falar agora uma introdução rápida do Nordeste, depois nós vamos conversar, vou tentar gravar vídeos mais curtos, de 8 a 10 minutos, para não serem muito longos, por isso que às vezes eu vou dar então essa introdução rápida. O Nordeste, todo mundo sabe, foi a primeira região brasileira, primeira região dentro do país a se formar foi o Nordeste, todo mundo sabe, não é? Aqui a capital Salvador, não é? Salvador, uma das maiores metrópoles regionais do Nordeste, fica atrás de Recife, e hoje ela e Fortaleza, a grande Salvador e grande Fortaleza, elas têm um embate em termos populacionais, não é? Como cidade, Salvador é a maior, depois vem Fortaleza, depois Recife, mas como área metropolitana, Recife vem em primeiro e Salvador e Fortaleza disputando ali as classificações entre segundo colocado. Salvador e Recife, que não estão entre as 100 maiores metrópoles do mundo, mas estão próximas à classificação de 100ª metrópole mundial. Então Salvador, aquela região ali é que vai surgir um pouco ali, né? Na Bahia vão surgir vai surgir o que nós chamaremos de Brasil hoje, né? Aquela região ali, Baía de Cabralha, aquela coisa toda ali próxima da Bahia, na Bahia, né, no estado da Bahia, surge o Brasil como nós o conhecemos. O seu professor de história vai falar muito sobre isso, sobre essa questão de descobrimento. Pelo amor de Deus, achamento não, né, filho? O achamento. Então vai ficar mais bonito, fala um jogo geopolítico de interesses lusitanos. Achamento, toda coisa mais importante para falar achamento do Brasil. Paciência. Então é o seguinte. Então a Bahia, né? O Brasil nasce enquanto país como nós conhecemos aqui no Nordeste, na Bahia. Forma-se aqui a primeira oligarquia que nós temos dentro do Brasil, que são os senhores de engenho. Isso nós temos um vídeo quando falamos do ciclo da cana-de-açúcar de uma forma informal, não é? Bem informal, mas que tem todos os dados que se você precisar no vestibular. Então é no Nordeste, o Nordeste que até 1872, quando nós temos o primeiro censo brasileiro, vai ser a região que nós temos com o maior número de população brasileira. Depois, a partir do censo de 1890, ela vai perdendo para a região Sudeste essa primazia e depois não alcança mais. Bom, o Nordeste tem 9 unidades federativas. 9 unidades federativas. Então é a região brasileira que tem o maior número de unidades federativas em nosso país.
Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia, não é? Essas 9 unidades federativas têm uma área de 1,5 milhões, 5 milhão, não é? 1.500.000 quilômetros quadrados, um pouco mais, que faz com que essa região seja a terceira região em área do Brasil, atrás apenas da região norte e da região centro-oeste. Lembrando que toda a região sudeste, em termos de extensão, vai dar mais ou menos o tamanho do estado do Amazonas, aproximadamente isso. Então vocês vejam que na região norte, um estado da nação, uma unidade federativa, ela faz com que nós tenhamos um tamanho gigantesco. Além do mais, as capitais, com exceção de Teresina, que é uma cidade planejada, cortada pelo rio Parnaíba e considerados por muito como a capital mais quente do Brasil. Muitos falam de Cuiabá e Teresina, que disputam esse título. Então Teresina, que é a única capital que não é uma capital marítima, tá? Capital marítima, não falei litorânea. Cuidado com isso em provas, filhão. Cidade litorânea e marítima tem uma diferença. Se você acha que é igual, então você vai tomar uma saroba no vestibular. Cidade marítima é aquela banhada pelo mar. Cidade litorânea é aquela que está próxima ao mar, mas não é banhada por ele. Dá um exemplo, aqui em São Paulo, Guarujá é marítimo, Cubatão não é. Cubatão não é banhado pelo mar, mas tem manguezais, está próximo. Cuidado com isso, que isso é termo conceitual, tá? Então, todas as capitais, Maranhão, capital São Luís, é uma capital insular não típica. Por que é não típica, professor? A única capital insular típica que nós temos no Brasil é Florianópolis, que está totalmente separada do continente. Ela está na ilha de Santa Catarina. Ah, mas não é separada, tem pontes ali, né? Tem, mas então, construção humana. Vitória e São Luís são ligados ao continente. E o cordão arenoso que faz essa ligação chama-se Tómbolo. Depois o Ceará, a Teresina, Piauí, Ceará, Fortaleza, Rio Grande do Norte, Natal, Paraíba, João Pessoa, Pernambuco, Recife, Alagoas. Isso aqui muitas vezes o pessoal confunde, hein? É uma das capitais que o pessoal confunde demais. Alagoas, Maceió, Sergipe, Aracaju e, lógico, a Bahia, Salvador. Então, o Nordeste é uma região populosa. Vamos ver depois com calma isso. Eu vou dividir em vários vídeos, tá? Para não ficar muito comprido. Com uma população de mais ou menos, vou arredondar aqui, filho, vou arredondar, 57 milhões de habitantes. É claro que você vai dar 56, alguma coisa, mas tá, filho, vai tocando, tá? Então, uma região populosa, a segunda região mais populosa do Brasil, e tem uma média de população em cerca de 36, 37 habitantes por quilômetro quadrado. Então, cuidado com isso nas provas. O Nordeste é a segunda região mais populosa do Brasil, porém é a terceira região mais povoada. Ela fica atrás do Sudeste e da região Sul. Tem o maior litoral do Brasil, vamos falar isso nos próximos vídeos. Litoral que tem um potencial turístico fantástico. Tem 30 regiões metropolitanas, sendo que das 30, 12, se não me falha a memória, estão na Paraíba. E aqui, desculpem, vai uma crítica danada. Região metropolitana foi criada na década de 1970 com determinados objetivos que acho que nós temos inclusive nos vídeos aqui sobre metrópoles. Aí, quando na década de 70 até 80, até o começo do vestibular da década de 90, você tinha duas metrópoles nacionais, que eram a Grande São Paulo e a Grande Rio, então uma área conurbada, e você tinha as 7 metrópoles regionais: Fortaleza, Salvador, Recife, Belo Horizonte, Curitiba, Porto Alegre. Falta uma aí. 3, né? As 3 do Nordeste. O Centro-Oeste não tinha nenhuma metrópole regional.
E Belém, da região norte. Então eram Belém, as 3 capitais maiores do Nordeste, Salvador, Recife, Fortaleza. Você tinha Belo Horizonte, Curitiba e Porto Alegre. Era fácil. Só que isso, só para você ter noção, na década de 1990, deixou de ser o IBGE que considerava a área metropolitana e passou a ser leis complementares, estaduais. Aí você pega a Paraíba com 12 regiões metropolitanas, acho que Santa Catarina com 11 regiões metropolitanas e São Paulo com 46 milhões e meio praticamente de habitantes, com 6 áreas metropolitanas. Alguma coisa está equivocada aí, tá? Porque quando você pega a área metropolitana de São Paulo, dá mais de 20 milhões de habitantes, né? As áreas metropolitanas da Paraíba, ou mesmo de Santa Catarina, não dão, às vezes, a população de cidades aqui que são consideradas médias no estado de São Paulo, e a importância econômica também não chega perto. Então tem que ter cuidado com isso. Hoje você tem 3 metrópoles nacionais na região Nordeste: Grande Fortaleza, Grande Recife e Grande Salvador. São metrópoles nacionais, cuidado com isso. Mas esse aqui é apenas um vídeo introdutório. Nós vamos falar depois de algumas coisas do Nordeste ainda, até entrarmos no que eu chamo dos 4 Nordestes, que vai ser a divisão clássica que os senhores usarão nos vestibulares. Cola conosco, um videozinho de menos de 12 minutos, para dar aquele grau, aquele chapisco, aquele leio no cru. Tamo junto, fião. Já é Elvis, paradinha louco, Abreu aí, para fazer o gol no pênalti. Caiu na área, é pênalti. E fora da área, falta. E depois, depende do VAR. Já falei demais, pelo amor de Deus.